Meus queridos, eu tenho uma missão e de verdade, o tempo, aprenda isso na sua vida. O tempo é nosso aliado, viu? O general tempo é aliado de Deus, porque ele nos conduz cada vez mais rápido para perto do Senhor Jesus. Isso é importante. Queridos, eu gostaria de falar, já que estamos numa conferência, trazer ao seu coração e que você atentasse para essas verdades e que nós, na grande realidade, pastor Valdir, que nós pudéssemos tirar proveito disso que vai ser dito hoje e uma aplicabilidade que nós pudéssemos aplicar aos meninos ali da casa, a cada uma das minhas irmãs, das mães que estão aqui presentes. Que missão maravilhosa ser mãe. Aos pais, que nobreza. Queridos, nós temos, quando eu penso e falo dessa forma, eu lembro já de uma missionária, que foi uma missionária, e eu vou cada vez mais deixar de falar essa palavra missões, né, no sentido de propósito, porque é um propósito da igreja, mas eu vou falar missão como determinação, como mandamento de Deus. Todos nós temos uma missão que foi dada por Jesus Cristo antes de ser assunto aos céus, que nós propagássemos o evangelho restaurador. E eu vejo já no Velho Testamento uma missionária que teve a sua formação teológica, a sua formação basilar, o seu centro de formação dentro da sua casa, que foi aquela menina dentro da casa de Naamã. Irmãos, aquela menina, ela tinha uma convicção muito grande de quem era o seu Deus, e não somente de quem era o seu Deus, ela tinha uma convicção de quem ela era, mesmo estando em terra alheia, mesmo estando aprisionada, mesmo sendo sacada do seu povo, mas ela estava incrustada num lugar que entendia ela: eu não estou presa, eu estou em missões. Se nós entendêssemos e disséssemos essa realidade dentro do nosso trabalho: eu não estou trabalhando, eu estou em missões, eu estou no propósito de Deus, eu não estou na faculdade, eu estou no propósito de Deus, eu não estou aprisionado. Até pessoas aprisionadas, que nós temos muito, irmãos. Quando você faz capelania, capelania prisional, você encontra ali grandes homens de Deus que não entendiam o que estava acontecendo, e às vezes até porque caíram ou escorregaram, mas eles compreendem ali dentro que quando estavam fora não sabiam valorar o que de Deus tinham, mas depois de escorregar descobriram, como Davi, como é bom ter o espírito voluntário do Senhor, e passam a ser referências dentro da prisão, e muitas almas são alcançadas, porque o propósito de Deus alcança todo lugar. Eu vou dizer, irmãos, pastor Juliano deu uma invadida aqui, falando sobre Deus tem seus exércitos, e na realidade tem muitos exércitos, e tem alguns exércitos que nós não reputamos como exército, nós não reconhecemos como exército, mas eles são exército. Quer ver um? Larva, bichinho que come planta. Deus mandou o grande profeta Jonas a Nínive, ele não foi, ele desobedeceu. O profetão errou, deu uma vacilada, e eu não vou culpar ele não, mas se eu estivesse no lugar dele, não sei se eu ia fazer melhor não, porque os homens de Nínive eram ruins, eram fera, eles matavam com um toque de crueldade. Mas Jonas, às vezes por causa, ou talvez por causa do medo, da angústia, do temor, ele não quis ir. Mas depois de ter errado, ele foi no sentido oposto, literalmente oposto. Digamos que Nínive era para cá, ele foi para cá, para Tarsis. Ele foi completamente diferente. Mas um grande peixe, primeiramente Deus tocou no mar, usou o mar,
usou as ondas para assustar os marinheiros foram também usados por Deus, e Deus chega diante do profeta, fala para ele: olha, escuta, que povo é o teu? Qual é a tua terra? Qual é o teu Deus? Aí ele teve que dizer: não tem jeito, já que você não fala para a gente, nós falamos para você. Isso acontece, às vezes a pessoa cai numa penitenciária, às vezes a pessoa cai no serviço que não quer, às vezes cai numa companhia que não queria, às vezes cai lá no manicômio, às vezes cai no hospital, como já aconteceu comigo lá em Araras. Eu não queria assumir uma congregação, isso no ano de 2000, né, filho? 2000. Aí Senhor, eu não quero agora, eu quero cuidar da minha família. Eu estou desde 89 trabalhando, Jesus, me dá um tempinho. Aí o Senhor falou: tá certo, tá tudo bem. Mas aí foi acometido de um problema renal tão grave, irmão, tão difícil, os médicos batendo cabeça para cá, batendo cabeça para lá. A segunda vez, a terceira, renal. Deus sempre toca no meu rim, Ele sabe, tem um lugarzinho certo, né? Foi uma vez em São João da Boa Vista, outra em Araras e outra aqui em São José. E sempre tem igreja envolvida. Isso aqui é interessante, né? Aí eu disse: não quero não, Jesus. Aí o rim começou a encher, irmão. Nunca na minha vida havia pesado 70 quilos. E também não peso até hoje. Mas ali comecei a pesar 70 quilos. A água não saía, inchado. Pezão inchado, tudo inchado. Mas no leito de hospital, daqui a pouco na madrugada, do lado do quarto ali, eu sozinho no quarto, tinha mais uma cama, era quarto duplo. Daqui a pouco chega um rapaz com a perna quebrada. Ele era motoboy, chegou a perna quebrada ali, chegou ali, ele falou: moço, que dor. Eu falei: olha, Deus sabe o que faz, Ele é acalantador. Você aceita uma oração? Ele falou: aceito. Aí eu comecei a orar por ele, eu orei por ele. Depois eu disse para ele: meu filho, você é cristão, é filho de crente, né? Ele falou: sim. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu fraquejei na fé. Falou: e agora o que aconteceu? Eu falei: por que você faz isso, rapaz? Esse não é o teu lugar. Aí ele falou: mas que coisa estranha, eu estou sentindo dizer uma coisa para o senhor. Eu falei: diga. Ele falou: e o senhor, o que está fazendo aqui? Deus tem propósitos, irmãos, e Ele usa, Ele tem seus exércitos. Seja motoboy, seja larva, que foi comer a planta lá onde Jonas estava, e ele quis ficar triste, mas Deus disse indiretamente para ele: falou: Jonas, se você não vai fazer o que eu mando, a larva faz o que eu mando. Eu conheci, irmãos, um pessoal, uns irmãos queriam também fazer culto numa casa, e começou a dar problema ali com os vizinhos e tal, e Deus estava fechando as portas para que eles saíssem dali. E Deus, irmãos, falando e falando: não, nós estamos aqui, os incomodados que se mudam, os incomodados que se mudam. Deus mandou um exército de formiga, começou a esburacar, acabar com a casa. Os irmãos saíram de lá, Deus deu um lugar amplo, a igreja foi construída. Depois, quando eles voltaram, vamos ver o que aconteceu lá. E a casa? Sarou? Não, formiga não, aqui não tem uma formiga. Sabe por quê? Porque quando Deus manda o mar, Ele obedece. Quando Deus manda o vento, Ele obedece. Quando Deus manda a larva, Ele obedece. Mas quando Deus manda o homem também obedece. Posso ouvir um amém? Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, estamos em conferência, damos uma ticadinha ali. Precisamos entender. Você precisa entender. Me perdoe talvez pela forma grosseira como eu falo, ávida, porque sou pentecostal, mas segura aí, você também, meu irmão, através da internet aí. Entenda, Deus tem propósitos, e por vezes Ele nos dá vitórias, ou seja, caminhamento, aquilo que você precisa, só que o pacote, o invólucro, parece derrota, mas é vitória. Sabe por quê? Porque Ele está contigo, e aonde Jesus está, o mar tem que obedecer. Os discípulos passaram por uma dessa. Eles estavam no barco, Jesus estava dormindo, começou a se levantar as ondas, o vento açoitava, está lembrado? O que aconteceu? Senhor, o Senhor não se incomoda que a gente morra? Jesus. Pessoal de pouca fé, não precisa ter calmaria. O que precisa é eu estar com vocês, é a minha presença. Não precisa não ter falta, pode ter
ter falta, mas se eu estiver, pode não ter comida, mas a viúva vai dar comida, o corvo traz comida, vai ser providenciado. Eu tiro de quem tem e dou para quem não tem, porque quem está no propósito de Deus, quem está pensando em ir até os confins da terra, o Senhor é contigo por onde quer que andares, diz o Senhor. Oi, bem, querido, eu fico observando aqui. Nós lemos em Ageu capítulo 2, verso 19, está escrito assim, na tradução da King James, diz assim, ó: ainda há alguma semente no celeiro. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe para que serve semente? Ah, pastor, claro que eu sei. Talvez não. Às vezes, irmãos, nós temos compreensões diferenciadas do que é a verdade. Por quê? Nós só vemos aquilo que queremos ver, nós só ouvimos aquilo que queremos ouvir. Ora, a semente, por menor que seja, e nós temos uma demonstração quando Jesus fala: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. Por que como e não do tamanho? Porque, irmãos, imagina a fé do tamanho do grão de mostarda. Para mim é que não presta para muita coisa, não. Uma fé pequenininha, eu acho que a fé pequenininha não presta para ninguém. Mas Jesus, originalmente, ele diz como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda é pequenininho, mas quando ele é plantado, ele parece inclusive com um pouquinho com erva doce, né? Só é mais chato. E quando você planta aquele grãozinho pequeno, aquela semente, se a terra for boa, e aí é que está a diferença, começa a germinar. A semente já é feia, ela vai ficando mais feia, porque ela se deforma. Não sei se vocês já viram a fase embrionária da semente. Parece até com o ser humano. O ser humano, quando está sendo gerado, é feinho, né? É só a cabeça, os pezinhos curtinhos, parece as mãozinhas curtinhas, tudo parece estar disforme, mas depois fica cada gente bonita, né? Mas enquanto está sendo gerado, o processo é feio, o processo é dolorido. A semente vai germinando, ela rasga a casca, aí sai aqueles dendritos. Se você quiser ver esse processo de uma forma maior, ensina para os seus filhos com um grãozinho de feijão. Mas tão bonitinho, grãozinho de feijão, guti-guti. Mas bota ele ali e começa a sair uns negócios meio feios, aí sai umas folhas, vai ficando meio torto, e ele escolhe o lado para que vai. Você, por mais que seja o dono da semente, mas você apenas diz o local onde a semente vai germinar. Mas é a semente e aquilo que está dentro dela que vai dar caminhos para que lado ela vai crescer. Mas acontece que ela germina e que ela cresce. Irmãos, a Bíblia inteira está repleta de indicações sobre sementeira, sobre o plantio. E eu vou citar algumas delas, porque Deus é um Deus geracional. Eu não sei se você entendeu. Deus é um Deus geracional. Ele gera, Ele não dá pronto, apesar de poder fazer isso. Ele tem o poder da palavra do bara. Ele fez tudo a partir do nada. Mas Ele, depois que Ele formou a terra, disse: frutificai, as árvores frutificai, aos homens frutificai, aos mares frutificai. Está entendendo? As aves marinhas frutificai, as aves que são silvestres frutificai. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus familiar. E eu quero falar com você em cima disso. O Senhor tocou no meu coração, irmãos, e eu descobri que eu ia falar aqui ontem, depois que eu cheguei da oração, que eu me toquei disso, da oração da madrugada. Eu saí com o pastor Clodoaldo e o Eduardo. Quando eu voltei, vim para a oração. Quando eu saí daqui, que eu me lembrei: mas o que é amanhã, né? Eu falei: Senhor, e agora? Irmãos, quando você não souber o que fazer, pergunta para Ele. Ele tem semente, Ele faz gerar.
Para alguns é 30%, outro é 60%, outro é 100%. É semente pequena, é semente grande, é árvore pequena, é árvore grande. Mas vou dizer uma coisa para você: todas elas servem e engrandecem o comando e a batuta do Senhor dos Senhores, Jeová dos Exércitos, aquele que é o meu e é o teu Senhor. Irmãos, a semente, e esse contexto que Ageu está vivendo aqui é um contexto muito difícil. Ele está vivendo um momento, irmãos, em que não havia, o templo de Deus havia sido destruído, e o pessoal começou a ficar tão desanimado. Porque eu quero aqui falar de semente. O Senhor colocou no meu coração de falar sobre semente, porque até uma deixa da fala do pastor Clodoaldo, que disse assim, irmãos, que nós, por sermos apologetas, então é muito fácil falar no Brasil, para quem conhece a Bíblia, ou ele é cristão católico, ou é cristão espírita, ou é cristão adventista, ou é cristão presbiteriano. Então é fácil falar de Jesus. A gente simplesmente chega e fala: Jesus te ama. A pessoa já entende quem é Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa que o pastor não disse aqui, mas que eu me lembrei lá de 1990, filho. Pastor, que nós fizemos o casamento, Humberto, que agora está lá na Itália. Ele dizia o seguinte: pastor, ele é filho de judeu, Humberto, está hoje em Torino, na Itália. Dizia: pastor, eu achei estranho, porque quando a gente vai falar, ele fez um estágio, antes de ir para a Itália, ele fez estágio nos povos ribeirinhos, não, entre os indígenas, aqui no Amazonas. E ele chegou num lugar que as pessoas nunca haviam ouvido falar de Jesus. Ele falou: pastor, é fácil falar de Jesus por aqui. Mas eu cheguei lá, e ele, lembrando do que o outro pastor, esqueci o nome do pastor africano lá, não esqueci o nome dele. Ele disse: lá na África, o que acontece na África, acontece entre os indígenas. Se você fala: olha, Jesus te ama, ele fala: Jesus, isso é de comer? O que é Jesus? Não, é Deus. Quem é Deus? Eles não conhecem. Como é que eu vou falar do evangelho que transforma para alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Dos 7 bilhões de habitantes do mundo, conforme foi dito aqui, 1,5 bilhão só são muçulmanos. Se for comparar aos 800 mil cristãos, é muito pouco, irmãos. 8 milhões de cristãos, perdão, 8 milhões de cristãos é muito pouco. Pouco cristão. Então, como é que eu vou falar de Jesus nos confins da terra? Como é que eu vou falar de Jesus? A expedição, pastor Valdir vai com expedição agora em agosto para o Amazonas, né, pastor? Mas eu não sei até que ponto ele vai, se é um ponto alcançado já pelo evangelho ou não, deve ser alcançado. Mas tem lugares que não se conhece. Como é que eu vou falar de Jesus se eu não tiver a semente dos céus? Jesus é a semente, é o verbo, é o princípio, é o bara vivo que desceu dos céus. E se eu não estiver com ele no meu coração, ninguém vai entender sobre ele. Eu posso falar, posso dominar apologeticamente, como foi dito aqui, posso dominar sistematicamente, posso dominar hermeneuticamente, posso dominar como for, mas se não for dominado por Jesus, nada feito. Os nossos pais na fé entraram por esses rincões do Brasil, dizendo: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Jesus Cristo salva, cura, batiza crente com o Espírito Santo e leva para os céus. E foi crescendo o evangelho, foi crescendo. Sabe por quê? Não é porque eles tinham uma faculdade, um seminário sui generis, não. É porque eles tinham a semente geracional dentro do seu coração. E eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui nessa noite cheio de semente e semente dos céus para ir até os confins da terra. Pois bem, Ageu não tinha tempo, e ele era um profeta velho. Ele só profetizou 4 profecias, irmãos. Um profeta velho. Opa, isso quer dizer alguma coisa, pastor? Sim, nessa conferência Revival, é bom que você saiba também que não tem idade. Não tem idade para ser um cumpridor de propósito.
Ah, mas eu perdi o tempo da minha vida. Ah, eu estive fazendo tal, eu estive trabalhando, eu estive nas drogas, eu estive afastado, eu não conhecia Jesus. Não dá mais tempo. Ainda há tempo, porque a porta da graça ainda está aberta. Mas eu vou dizer para você, Ageu, ele foi fiel ao chamado. Ele profetizou na mesma época que Zacarias, só que ele morreu antes. 4 profecias, e ele nem viu o cumprimento da maioria delas, mas ele profetizou para um momento. Zacarias continuou profetizando e viu o cumprimento das palavras de Ageu. Entenda isso, tica isso também na sua vida. Profecia, como foi dito aqui também ontem com muita propriedade, não é somente a profecia da salvação, não é somente para o dia chamado hoje. A profecia é para o dia de amanhã. Paulo disse para o carcereiro lá em Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo. Quando a terra tremeu, quando o cárcere se abriu, o carcereiro pegou a espada querendo se matar, porque senão ele seria morto de qualquer forma. Parece que tudo havia se acabado. Paulo disse: não faças tal. Ele disse: senhores, o que farei para ser salvo? Olha aí que pergunta. Aí ele disse: olha só, a receita: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus é um Deus geracional. Quando Ele entra com salvação na tua casa, espera, não se desespere, não desista, não deixe de orar, confie, clame, porque Deus vai salvar você, vai salvando um, vai salvando o outro, vai salvando o outro. E sabe por que isso? Porque a honra e a glória não vai ser somente para você e nem para mim. A honra é dele, a glória é dele. Ele é a semente que desceu dos céus, ele é o verbo vivo que desceu dos céus. Por causa dele é que nós estamos aqui. Pastor Valdir acabou de dizer aqui, já pensou se ele fosse parar lá na casa? Quanto tempo na casa, pastor? 10 anos? Não foi 10 dias não? 10 semanas? 10 meses? 10 anos, querido. É uma existência para muitos. E eu não sei, ele não entrou aqui em particularidade, mas eu vejo ali na casa de recuperação há uma esperança. Esse dia eu estava chegando lá na casa terapêutica, né? Esse dia eu estava chegando lá com o pastor Vicente. Aí vinha alguém saindo, né, com as coisas. Pastor desceu, pá, onde é que você vai? Deu um abraço nele. Depois ele falou: eu vou orar, Jesus vai trazer de volta. Irmão, aquele que leva a preciosa semente, chorando, gemendo, pode ter certeza, está escrito, vai voltar trazendo consigo os seus molhos. A pessoa desiste hoje, cai hoje, levanta amanhã, cai hoje, levanta amanhã, cai hoje, levanta amanhã. Se preocupa não, o nome, uma vez que você creu, a semente entrou e a semente germina. A semente não vai te deixar sozinho. Um dia desse o Senhor te pega e aí você vai ver, não escapa mais. Não se preocupe, não queira colher agora. Irmãos, está escrito que o lavrador, ele tem que esperar o crescimento da semente. Se você olhar lá em Eclesiastes capítulo 11, você já vai ver logo no versículo 1 está escrito: lança o teu pão, ou seja, a tua semente, sobre as águas, depois de muitos dias acharás. Aí pula depois lá no 6 está escrito: reparte com 7 até com 8. Ou seja, reparte, 7 é o número da perfeição, né? Talvez tudo que você tem acabou, eu não tenho mais, parece que eu não tenho mais força. Muitas vezes o missionário, o pregador do evangelho, o evangelista, a missionária quer desistir. Parece que eu já dei tudo. Irmão, é conferência eu entendo que é para a gente conferir onde nós erramos e para que nós entendamos que o chamado é o chamado. Mas está escrito: reparte com 7 até com 8, ou seja, até o que você não tem. Às vezes, e eu vou lhes dizer uma realidade, isso aconteceu comigo nesse Ministério Renovar. Você às vezes se endivida, mas confiando que aquele que te chamou, ele é muito Deus para cumprir a sua promessa. Ele vai te restituir, ele vai te entregar de volta.
mesmo aquilo que o tempo levou, vai voltar nas tuas mãos. E ele diz ainda, porque você não sabe qual vai prosperar. Estão lembrados, quando nós lemos aqui Mateus, quando nós vemos em João, em Marcos, escrito a respeito da parábola do semeador, ele sai jogando a semente, né? Uma semente cai no caminho, o pássaro vem, come. A outra cai no meio dos espinhos, até começa a nascer. É terra rasa, mas os espinhos sufocam, que são os problemas da vida, as dificuldades que Jesus diz. Mas tem também aquela terra dura, né? Além dos pássaros comer, além dos teus espinhos, tem a terra que é dura, não entra os pássaros comer, mas tem a terra que é fofa. Mas tem terra, irmão, que ela está tão preparada, só que você não sabe, porque quem olha o rosto não conhece o coração. Nós somos praticamente um iceberg. Sabe aquelas montanhas de gelo? Você só vê a ponta, mas tem pelo menos 3 vezes mais para baixo. Eu posso estar aqui sorrindo, sabe, lá no Facebook as pessoas estão, não preciso de Jesus, está ali, ó. Não, está todo mundo feliz, mas você não sabe a angústia que está no coração. Diga para ela, olha, eu tenho aqui uma semente para você, que essa semente também é remédio. Você pode não estar precisando agora, mas um dia, se você precisar, pega essa semente, planta no teu coração, vai nascer um remédio que vai te curar a tua família e todo mundo que está em tua volta. Você está entendendo? Pois bem, irmão, o que aconteceu com Ageu foi exatamente isso. Ele olhou e viu que Israel não estava mais preocupado com o templo do Senhor, com o trabalho do Pai, com a missão divina. Israel estava cada um preocupado com o seu próprio umbigo. As casas eram estucadas. Eles diziam, olhavam da dificuldade, como foi dito aqui ontem. Irmãos, na conta que foi feita ontem aqui, é impossível se evangelizar o mundo, mas eu vou me preocupar com isso? Não, senhores. Sabe por quê? Eu creio. Se eu e você, se nós estivermos no mesmo propósito, não precisa de muito, como também foi dito aqui, mas eu quero trazer um complemento a mais. Irmãos, se nós estivermos cheios, embebidos da graça de Deus, sabe o que é que vai acontecer? O Espírito Santo é só isso que Ele quer. Ele começa a agir, começa a batizar no Espírito Santo, Ele começa a curar, Ele começa a transformar, começa a fazer maravilha. Sabe o que é que acontece? Aonde eu não consigo ir, o povo ouve e vem. Quando vier, não somente eu, porque não vai conseguir chegar em mim, mas vai chegar em você, e vai ver, vai dizer, o que está acontecendo aqui? Você vai dizer, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Espírito Santo está fazendo um rebuliço, está preparando um povo para resgatar e morar nos céus com Deus. É isso que precisa. A igreja, irmãos, está um gato gago terrível, é um mimimi terrível, chateado, reclama com tudo e acha ruim. Se falta comida, reclama. Irmãos, não é gostoso cantar aquele hino? Eu queria ver a bravura dos crentes em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Eita coisa linda! E depois canta, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aí Deus começa, fecha a porta daqui, desemprega dali, prova da acolá, ai que eu vou desistir. Aí a pergunta ecoa, há ainda semente no celeiro? O celeiro não precisa estar cheio. Eu só preciso de uma semente. Uma semente plantada gera outra semente, que gera outra semente, que gera outra semente, e o nome do Senhor é glorificado, e o celeiro se enche. Eu já estou entendendo que tem gente aqui que entendeu. Tem gente que entendeu. Eu não posso, eu não consigo, não dá certo. Irmão, está escrito aqui, ó. Olha só. Mas não dá certo, pastor. Eu já tentei, tudo bem, mas olha o que está escrito aqui, ó. Nem a videira, nem a figueira,
nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Não era diferente na época de Ageu. Estava dando errado também. A Gabriele acabou de cantar aqui dizendo: quem mandou largar ele? Ninguém mandou você parar, ué. Espera eu dizer. Quando eu disser, vai ali, porque é ali que vai dar. Mas eu entendo de pesca, problema seu, mas eu fiz a pesca. Diz o Senhor. Eu entendo da vida, mas eu sou o Senhor da vida. Eu preciso trabalhar, mas eu dei a determinação, eu sei onde está o melhor trabalho. Mas eu preciso comer, fui eu que fiz o estômago, rapaz. Você acha que eu não consigo encher? E vou dizer um negócio, irmão. Tem gente que diz ainda por aí: mas evangelho não enche barriga não. Não enche o quê? Saí 6 horas da manhã antes de ontem, né? Aí saímos eu, Juliano, meu filho Augusto. Vamos lá para Campo Limpo Paulista, depois viemos lá para Poá. Aí quando chegamos aqui era mais de 6 horas da tarde, sem comer. Só dar uma bicadinha numa coisinha ali. Mas como é que pode isso? Irmão, se envolve com o evangelho para você ver, não dá tempo. Você vai ver, o dia passou, já era, se acabou. E eu vou dizer uma coisa: crente que está envolvido no propósito, o tempo passa. E como eu, de 53 anos se passaram, mas parece que foi ontem. Jesus está comigo e o céu está logo ali. E bendito seja o nome do Senhor. Para de mimimi, compadre. Chorar, não me atrapalhe. Não atrapalhe o seu irmão. Lance semente. Mas eu não posso. Problema seu. Mas quem tem semente tem Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem está na roça. Glória a Deus. Não havia fruto, mas desde esse dia vos abençoarei. Sabe o que foi que começaram a fazer, irmão? Eles começaram a parar de mexer nas casas, parar de reformar as casas. O judeu estava tudo de casa nova e o templo estava caindo os pedaços. Sabe o que eles começaram a fazer? Só de começar a investir na obra de Deus, só de começar a trazer a primícia na obra de Deus, sabe o que Deus começou a fazer? O barracão que estava ali. Etíoco, Epifânio, quem conhece, principalmente quem estuda, quem fez faculdade aí, já estudou aí a história dos Macabeus, né? Mas Deus, eles começaram a se preparar ali. Aí Antíoco Epifânio, que vinha, estava em volta por ali, general, que assumiu uma parte do reino de Alexandre o Grande, começou a vir invadindo, comendo tudo ali, a terra e pegando. Quando chegou na Judéia, era a época que Ageu e Zacarias estavam lá, irmão. O Supremo Tribunal pode fazer o que for, o Senado pode fazer o que for, o Congresso Nacional pode fazer o que for contra a igreja de Deus, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, entender o que fez de errado, buscar minha face, eu sararei a sua terra, o seu povo, assim disse o Senhor. O povo começou a contribuir, irmão. Sabe o que começou a ver? Jerusalém entrou de volta na rota de olhar. Todo mundo começou a olhar para Jerusalém. O barracão começou a tremer. Começou, quem chegava doente ali era curado. Começou um negócio terrível. Etíoco Epifânio foi chegando lá, falou: mas que negócio é esse? Os Macabeus se puseram, né? Judas Macabeus. Macabeu significa martelo, né? Macabeu é um nome forte. O homem que bate, ele vem para bater mesmo. Ele era durão. Porque Deus levanta pessoas, irmãos, às vezes, como disse o pastor aqui ontem, como Josué, para matar mesmo. Ele é acostumado a matar. Mas que coisa, que nojento. Eu sou mais Moisés que está lá orando, né? Bonitinho, Arão e Ur de um lado. Agora, esse Josué, tudo melado de sangue, com espada na mão, irmão. Deixa Deus, não tenta entender Deus, não. Não tenta entender, não, você não consegue entender. Você não consegue entender. Cumpre o teu propósito. Paulo diz que na mesma casa tem vaso para honra e vaso para desonra. E é muito bonito, irmão, você chegar numa casa, numa sala, e ver lá aquele vaso bonito na sala, né? Aquele vaso mingue, brilhante. Oh, coisa linda, maravilhosa, né? É o vaso de honra. Mas
quando aperta alguma coisa aqui dentro, você se lembra logo do vaso de desonra que está lá escondido, ninguém quer, mas ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Irmão, não se preocupa com a vida do outro, deixa Deus usar. Tem semente aqui, tem semente lá, tem semente desse lado, tem semente do outro. Vai cumprindo o propósito de Deus. Josué, quando Deus chamou, disse para ele: olha, assim como fui com Moisés, serei contigo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: você vai ser mais do que Moisés. Além de você ser o que Moisés era, você vai continuar sendo guerreiro. Só que não se preocupe, irmãos, que quando Deus faz uma promessa para alguém, Ele não está querendo dizer você é o mais bonitinho de todos, não, porque Ele é Deus de todos, porque Deus amou o mundo. Vocês podem ver que Moisés é muito mais lembrado do que Josué hoje pelo povo israelita, mas que Josué conquistou muito mais terra que Moisés. Conquistou sim. Só que eu vou dizer uma coisa: não fica de olho no teu irmão, não fica de olho ali, não olhe as circunstâncias, olhe para o Senhor. Não pense se a Amazonas é ruim, se tem mosquitos, se a Europa não presta, se a África é assim, se aquele bairro é assim, se a Zona Norte, se a Zona Sul. Não, só diga: Jesus, o que o Senhor quer de mim? Aonde é que eu vou jogar semente? Aí Ele vai dizer ali: vai, o Senhor é contigo. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Aí, irmão, finalizando aqui, eu posso dizer para vocês o seguinte: Antíoco Epifânio, guerreiro antigo, um dos generais, agora na condição de rei, general rei, chega na Judéia, mas tem lá um Judas Macabeu para fazer frente. Por isso que nós temos que orar pelo Brasil. Nem precisou sacar a espada. O homem chega, o cavalo se desmantela, cai, quebra a cabeça, morre, o povo mata ele e começa, e o barracão está tremendo, e o povo sendo curado, e a revolta é ganha. Por quê? Porque Jesus está no negócio. O povo entendeu o que disse Ageu: há ainda semente no celeiro? Tem semente aí? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8. Nós vemos ali algo muito importante. Essa citação, irmão, é uma citação inclusive geracional, né? Alguém pode ler o que está escrito ali? Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Isso é um decreto, viu? Isso é algo sério. Se alguém achou, ler bem alto. Amém. Não se engane. Vamos conferir? É conferência. É conferência mesmo? É, né? Vamos conferir então. Conferência Reviva. Não se engane. Vamos ver se tem alguém enganado aí. Mas responda para você mesmo, né? Deus não se deixa escarnecer. O que você plantar, você vai colher. Não se engane. Você está plantando o quê? Mas responde para você. Se você está colhendo um negócio que você não está gostando, é porque você plantou, tá? Vamos pegar semente boa hoje, nessa noite aqui nesse lugar? Vamos pegar semente do Evangelho? Porque eu nunca, disse o salmista, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pedaço de pão. Você entendeu? Eu queria ter a vida do irmão José. Por quê? Porque ele é abençoado, teve um emprego bom, olha, trabalhou 5, 6 de emprego, tem um filho, uma esposa, que vida. Eu queria ter a vida dele. Planta o que ele plantou, planta o Evangelho. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Para ir até os confins da terra e não voltar com a mãozinha na frente e outra atrás, é preciso compromisso. Eu não estou aqui querendo dizer que não existam provações, e talvez alguns, como Paulo e o próprio Jesus, sejam provados dentro da missão. Mas esse que é provado durante a sua missão, durante o propósito, ele tem o conforto no coração. Você vai ver que ele é feliz. Eu vou dizer uma coisa, o senhor me perdoe, pastor Toninho.
O senhor fez missões no Chile, né? Não foi uma experiência lá muito glamourosa em questão de apoio, né? O senhor voltou, continua numa batalha ferrenha, né? O senhor ora. Não, mas não estou falando orar assim, Jesus, estou revoltado. Orar feliz. Ele está dizendo que sim, e eu tenho prova. Toda noite tem lá um vídeo que ele manda para mim. Jesus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, que é benção. Mas quem olha assim fala, esse homem deve receber 35 mil reais por mês só para gastar com ele. Mas eu vou dizer uma coisa: se alguém está pensando assim, é porque a herança dele está aqui na terra. Mas a herança de quem tem propósito não está aqui, está nos céus. E Paulo diz: se ele esperasse recompensa aqui, ele era o mais miserável dos homens. Irmão, é conferência, tá? Me desculpa, eu estou conferindo. Foi ele que mandou dizer isso. É palavra de Deus. Ah, mas eu achei que não ia ter problema nenhum para lançar semente. Quer ver uma coisa? Tenta, mas não precisa ir num lugar muito difícil, não. Não precisa ir lá no povoado Quandu, como eu fui lá. Irmão, o pastor estava até dizendo que na África é um pouquinho pior lá. Mas, mano, naquele povoado Quandu, você começava a andar, daqui a pouco você pegava uma reta assim, que era uma casinha lá no nada, outra lá no não sei aonde, uma sede. Por mais que você quisesse levar um garrafinho de água, acaba, querido. E não adianta olhar esperando um bar, uma padaria, né? Como é aquele. E não tem não, querido. Mas lá tem uma coisa, lá tem cacto, né? Mandacaru. De vez em quando uma cabrinha lá, né? Mas nem olha para ela, porque o dono está ali com bacamarte, porque ela é toda a riqueza da família. Está tudo ali. Mas eu estou querendo dizer isso, irmão, porque não precisa ir muito longe assim. Mas aqui, tenta plantar uma semente, ou algumas sementes. Você tem que ir para céu aberto. Numa época como a que nós estamos, você vai ver que o sol caustica, ou seja, incomoda, queima, irrita. Irmão, quem que vai construir? Na nossa casa lá em Araras, quando nós fomos construir, eu trabalhei furando os alicerces. Não tinha nada de um lado nem do outro. Para comer você tinha um postinho na esquina assim, você ficava querendo se esconder na sombra do postinho, porque o sol doía, ainda mais na hora do almoço, é meio-dia, né? Aí que sombra não tem quase mesmo. Aí você com a marmita ali, meio que no jeito. Irmãos, é doído. Jesus passou por isso também, ele andou nessa terra também, mas em nenhum momento ele pecou, ele desistiu. O homem, a mulher que leva a semente não desiste, é uma vez para sempre, até tocar os céus. Mas eu vou lembrar ainda aqui o seguinte, olha só, Eclesiastes 7:8, uma das formas que eu peguei para a minha vida, irmão, diz assim: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Irmão, tem gente que faz festa quando acabou de plantar, mas talvez não seja o momento de fazer a festa ainda. Eu não estou querendo dizer aqui que quando você lança a semente e um pecador se arrepende, você não deva festejar. Isso deve festejar sim, porque é uma festa no céu. Mas eu vou dizer uma coisa: não espere galardão. Pode ser que aquela pessoa vá te dar um trabalho, pode ser que ela não vai entender o propósito de Deus. Você precisa gastar um tempo com ela. E eu quero aqui agora lançar um desafio para a igreja local, principalmente, já que é conferência. Eu vou lançar um desafio, primeiramente para a liderança, mas eu já lancei para a liderança talvez não tenha compreendido. Eu vou lançar para todos agora. Irmãos, quando alguém aceita o evangelho, que entrar no seu coração, que ele se decidir por Cristo, espontaneamente, esse é o momento de ter até disputa para alguém, uma família, se é um homem ir dizer: não, esse eu vou cuidar por um ano, até dar fruto. Eu vou pegar aquela palavra que foi dita lá no Revival, Eclesiastes 11: não retire a tua mão pela tarde. Você não sabe se vai prosperar. Se prosperar, o galardão é teu.
Se não prosperar, tem galardão também. Mas assuma ele. Se é uma jovem também já assuma. Opa, essa agora é comigo. Vai ligar para ela, vai caminhar com ela, vai convidar ela, vai sentar do lado dela, vai abrir a Bíblia com ela, estudar com ela, trazer na escola bíblica dominical, vai estar junto. Por quê? Semente, irmão, precisa de cuidado. Senão as aves do céu vêm, come, os espinhos vêm, sufoca, o sol queima. Mas se você, terra boa, se você, gente boa, se você, meu irmão e minha irmã, acobertar, como é cantado, cobre-me com tua unção, derrama o óleo, derrama o azeite, o vinho, põe na tua cavalgadura, cuida, não precisa de muito, um por ano. Já pensou, irmão, se é nesse revival cada um de nós se comprometesse com isso, o revival do ano que vem tinha que ser num lugar 2 vezes maior, e o reino dos céus seria povoado e o inferno saqueado. Mas nós temos que entender de semente. Semente precisa de cuidado. Eu não sou contra, não estou aqui falando contra. Estamos dentro de uma conferência. Aquele que vai, prega e vai embora. O missionário que passa levando a... Não, porque Paulo diz: eu plantei. Quem foi que regou? Apolo, mas tem que ter alguém. E quem é que dá o crescimento? Deus. Você está me entendendo? Semente é desse jeito. Eu posso plantar uma semente na minha casa. Em casa não dá muito certo a gente plantar as coisas não, porque a gente não para em casa, né, filho? Mas se eu plantar uma semente, a minha esposa pode regar. Meus filhos, 2 casados, pode passar de vez em quando. Deixa eu passar, eu vou regar. Mas quem é que dá o crescimento? Não, fala para eu ouvir, está muito. Deus. Não se preocupe, lance a semente. Mas eu quero dizer para você, eu estou finalizando daqui a pouco, viu, irmão? Eu estou acabando, deixa eu guardar aqui, ó. Quero dizer para você o seguinte. Ah, Jesus amado, eu escrevi uns negócios que acabei não lendo. Se alguém chegar aqui, amanhã tem culto à noite. Pastor Clodoaldo vai estar conosco aqui à noite. Vai ter pela manhã também o revivo aqui à noite. Vamos colocar um exemplo aqui. Isso é uma parábola, tá, irmão? Já aconteceu. Alguém vem, chega um jovem. Aí na hora da apresentação ele já encontra e fala: pastor, fulano de tal aí está comigo, a Mariazinha aí está comigo, estuda comigo, trabalha comigo, mora comigo, é da minha rua, é meu vizinho, não interessa, mas convidado. Se fizer a pergunta-chave, irmão, aí a coisa pega. Eu estou falando de semente. Quer ver a pergunta que eu deveria fazer? Escuta, ele vai aceitar Jesus considerando a tua vida que ele conhece? Vocês entenderam? Vocês estão olhando para mim sorrindo, não sei porquê. Não adianta só andar com a semente errada, ou você vê a terra errada, maltratada, porque coração humano é terra. Se eu estou andando, estudando, morando com meu amigo, a minha vizinha só me vê gritando, xingando minha esposa, xingando meus filhos. Oh, mas aquela igreja já trabalha. Oh, mas não sei o que. Oh, pastor Juliano. Oh, pastor não sei o que. Oh. Aí um dia eu trago ela para a igreja. Oh, senta aqui, a minha vizinha amada. Aí Deus pergunta para mim: considerando sua vida, você acha que ela quer isso para a vida dela? Sabe por quê, irmão? A semente, eu não sei se eu não vi. O Levi está por aí? Ah, está trabalhando lá, né? Levi, irmã Ivanise, né? Eles gostam de lidar com planta. Tem mais alguém que gosta de lidar com planta aqui? Irmão, fala a verdade. Planta, ela não exige um determinado carinho. É ou não é? É ou não é? Não adianta, irmão. Planta você tem que ter jeito. Não é só plantar e largar lá. Tem que ter um cuidado. Então, a pergunta é a seguinte, é a conferência, tá? É uma das últimas gaivotas aqui. Alguns vão pôr X, outros vão pôr
Sim, né? Ok. Eu não sei como é que está o teu caderno hoje aqui, porque nós estamos aqui numa conferência. Estamos conferindo como é que você está como missionário. Como é que está o teu propósito? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O que você fala do seu pastor? Já vamos começar por aí. O que você fala da sua igreja? O que você fala da sua esposa? O que você fala do seu esposo? O que você fala da sua família? O que você fala do seu filho? Aí vem a segunda pergunta. Você pode estar cheio de semente, querido, mas você acha que vão querer que você mexa com ele? Como é que é? Pastor, eu estou aqui carregando comigo a semente, e então estou debaixo daquela bênção. Quem carrega consigo a preciosa semente, chorando, não, aí já não cabe para você não. Vai levar gemendo, chorando, e vai voltar gemendo, chorando, porque ele vem aí. Ele vem, e vem para julgar e decidir. Cadê os talentos que eu te dei? Como é que você fez? Você foi? Você distribuiu com quem necessita? Ah, irmão, coisa boa. E eu aqui já estou finalizando essa palavra de hoje. Sabe como é que a semente fica boa? Quando as pessoas olham para você. Ah, pastor, mas isso é muito difícil, irmão. Pode ser difícil, mas o profeta Jesus, foi ele que disse que nós faríamos obras maiores do que as obras que ele fez. Sim ou não? Então bota assim na gaivota aí. Sabe o que nós precisamos parecer? Não precisamos parecer um chefe, não. Eu não tenho que parecer um pastorzão, não. Você não tem que parecer uma líder, não. Você não tem, não. Você só tem que parecer com uma coisa: Jesus. Esse negócio é seríssimo, talvez o mais sério da conferência. O teu filho, a tua filha. Que é isso, pastor? Isso não se faz. Irmãos, eu estou citando biblicamente. Vocês serão meus discípulos se fizerem, se cumprirem a minha palavra, que meu pai mandou. E ele, Jesus, por ser Deus, disse que o mundo ia entender que Deus enviou a ele se nós estivéssemos parecidos com ele, unidos. O seu filho, a sua família, mesmo que até agora não tenha feito, trabalhe por isso. Você vai ter ganhado não somente essa conferência 2019, mas muitas outras conferências. Alguém, em algum momento da tua vida, tem que dizer, nem que seja em tom de brincadeira: você está parecendo Jesus, rapaz. Toda hora quer perdoar, toda hora quer abraçar, toda hora quer amar, toda hora quer abençoar, toda hora quer compartilhar, toda hora quer estar com o Pai, toda hora quer unir, toda hora quer pacificar. Então eu não precisarei mais da apologese. Eu só preciso de Jesus na minha vida. Você só precisa de Jesus na sua vida, e o mundo conhecerá, e os confins da terra conhecerá que ainda tem alguém nessa terra para ser seguido, para ser imitado, porque Jesus está na tua e na minha vida. Você pode dizer amém? Fica de pé em nome de Jesus e por causa dele.